Então, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira santa, que possamos pedir a presença de Jesus na nossa vida, contemplar a sua cruz, né? E lembrar que ele morreu por nós, se possível participar da Santa Missa e também fazer uma via sacra, tá? Nesse período quaresmal é muito importante que você faça também uma via sacra, tá bom? Então vamos pedir a presença de Jesus, principalmente nesse dia de hoje, mas vamos pedir também a graça da humildade. Então vamos lá. In the name of the Son, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Então no dia de hoje nós vamos falar a humildade abre o céu. O que isso quer dizer, né? Nem sempre crescer significa vencer discussões. Muitas vezes significa calar, tá? Olha só, o orgulhoso sempre precisa ter razão. A humildade precisa ter Deus, tá? Então, nesse dia de hoje, eu te convido a principalmente pensar: tenho justificado muito? Tenho quando alguém te irrita, você tem respondido a essa pessoa? Ou eu tenho me calado? Respirado fundo, deixado a raiva passar, né? E depois falar com ela: olha, não gostei disso que você falou comigo, não gostei desse jeito, eu não concordo, vamos conversar, vamos acertar as coisas, né? Muitas vezes a gente não faz isso, falando por mim, tá, gente? Que eu preciso muito ser humilde. Então, hoje, né, Deus quer tocar o coração, o seu coração, através de pequenas contrariedades. Olha só. Inclusive, hoje o Espírito Santo me indicou aqui um livrinho que chama Imitação de Cristo. Esse aqui é até antigo, era dos meus pais. Eu tenho mais novo ali também, com o Frei Gilson, né, da versão mais nova. Mas eu peguei esse livrinho e eu fui procurar alguma coisa nesse estilo. E aqui tá falando da utilidade das contrariedades, tá? Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem aqui. Para a gente imitar a Cristo no dia de hoje, tá? Então vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que ele venha em nosso favor. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Vem abrindo nosso entendimento, vem conduzindo todos os nossos pensamentos para que a gente possa focar nessa oração do dia de hoje. Vem, Espírito Santo, ordenando, tirando todo o cansaço, tirando todo o pensamento desordenado. Venha conduzir o meu falar, o meu sentir, todos os meus sentimentos, o meu agir. Vem, Espírito Santo, ordenando tudo aquilo que preciso fazer para estar na sua presença, de corpo e alma. Amém. Então vamos fazer aqui, né, a meditação da imitação de Cristo, que eu trouxe para vocês como complemento do dia de hoje. No capítulo 12, está falando assim: a utilidade das contrariedades, tá? Lembra que aqui eu falei, né? Que se alguém quiser esse material, gente, é só entrar no grupo, tá? Que eu vou deixar no link aí. Tem no link da bio e também tem na descrição do vídeo, combinado? Vocês podem entrar, né? Convidando também mais pessoas a participar dessa quaresma, para vocês aprenderem inglês também, para a gente refletir e aumentar a nossa espiritualidade
e nossa intimidade com Cristo. Utilidade das contrariedades, capítulo 12. É-nos vantajoso suportar, de quando em quando, algumas penas e contrariedades. Olha só. Por quê? Porque elas chamam o homem à compreensão de si mesmo, fazendo-lhe reconhecer que se encontra exilado neste mundo. Olha só, que forte isso. Nós precisamos nos compreender. Lembra que eu falei com vocês que a gente precisa se compreender para estar mais íntimo de Cristo? Então, isso e para estar mais humilde, né? Também. Quanto mais próximos de Cristo, mais humildes estamos também. Fazendo-lhe reconhecer que se encontra exilado neste mundo e que não deve colocar a sua esperança em alguma coisa na terra, da terra. Olha só, nossa esperança está nas coisas de Deus, está em Deus ou está nas coisas deste mundo? Não, nós devemos colocar a nossa esperança nas coisas do alto, tá? Bem dizia o Padre Léo, né? Da Canção Nova. Que eu tenho muito apreço por ele. Na época eu não gostava, não, gente. Achava que ele gritava demais. Ele é muito espontâneo, né? Mas gosto muito do Padre Léo. Hoje em dia eu ouço muitas das pregações dele. Ele era muito vigoroso, né? Muito carismático. E falava as verdades, assim, bem puxando a orelha mesmo do povo. É bom que padeçamos algumas vezes contradições e que os homens pensem mal ou pouco favoravelmente de nós. Então a gente não deve importar o que o outro está pensando de nós. É bom que ele pense mal de nós, tá? Já me chamar de... Como é que chama aquelas mulheres que só ficam na igreja? Já me chamar de paz para nós. Já me chamar de... Eu esqueci o nome da palavra, gente. Me fugiu aqui. Ai, meu Deus, esqueci. Mas enfim, né? As pessoas vão pensar mal da gente, vão achar que a gente está rezando demais, né? Ah, que bobagem, não precisa disso. Mas na hora que elas passam um aperto, quem que elas vêm chamar para rezar por elas? Eu aqui, né? Então é desse jeito, é assim mesmo, tá? E que bom que chamam, né? Estas coisas, muitas vezes, ó, um pouco favoravelmente de nós, ainda que atuemos bem e tenhamos boa intenção, tá vendo? Então, mesmo que a gente tenha boa intenção, se o outro achar algo mal de nós, louvemos a Deus, temos graças a Deus. Estas coisas muitas vezes ajudam-nos a sermos humildes e nos defendem da vanglória. O que é vangloriar? É se exaltar, é no sentido de eu achar que eu sou melhor, né? É ser soberbo, tá? O contrário da humildade é a soberba. Então, nós precisamos lembrar que é comum e é bom que aconteça isso, para a gente ser mais humilde também. Com efeito, procuramos mais a Deus como testemunha de nossa consciência, tá vendo? Vamos procurar mais a Deus. Quando somos desprezados pelos homens ou pensam mal de nós. Aí, número 1, tá assim. Por isso, deveria o homem confiar de tal modo em Deus que não fosse necessário buscar muitas consolações humanas. Olha só. Será que você tem buscado consolação em Deus ou nos homens? Eu agora não estou falando muito mais da minha vida para os outros, não. Eu estou falando só para Deus. Senhor, tu sabes tudo. Lembra de ontem? Né? Foi Ele que me moldou, foi Ele que me fez. Ele sabe de tudo, do meu gênio, né? Das minhas imperfeições.
Para que eu vou ficar reclamando da vida com o outro? E com Deus nós não vamos reclamar, nós vamos conversar com Ele, pedindo, Senhor, olha essa situação, não estou conseguindo, me ajuda, tá? Que Ele vai te ouvir, Ele vai te fortalecer para você superar essa situação. Quando o homem de boa vida é atribulado ou tentado ou combatido por maus pensamentos, então conhece ter de Deus maior necessidade, experimentando que sem ele não pode fazer coisa boa. Tá vendo? Então, quanto mais tribulação nós temos, tribulações, né? Mais precisamos conhecer a maior necessidade de Deus. Vamos buscar mais vezes Deus. Então se entristece, geme e pede ao Senhor que o livre dos males de que padece. Então sente tédio pela vida que se prolonga e suspira pela morte a fim de se libertar do corpo e estar em Cristo. Aqui tem uma passagem de Filipenses 1, versículo 23. Então, nós precisamos ansiar, né? Ansiar mais por Cristo e não por essa vida. Lógico que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do céu. Por isso que a humildade abre a porta do céu, tá? Por quê? Porque só os humildes estão lá, não tem como soberbo estar lá, tá? Então, Deus precisa purificando esse coração aqui na terra. Vamos aproveitar esse momento aqui, senão a gente vai passar um bom tempo no purgatório, e o tempo do purgatório é diferente do da terra, né? Parece que um dia aqui na terra são vários dias ou vários anos no purgatório. Então, imagina só que sofrimento, sem poder ver a face de Deus. A pessoa está ali, sabe que vai ver a face de Deus, mas está esperando. Então, vamos aproveitar o nosso tempo da graça, né? Frei Gilson hoje, no texto, no Rosário, estava falando. Aproveitar o tempo da graça. O tempo da graça é agora, é favorável. Então, aproveitemos esse tempo da graça, tá bom? Então, compreende que não há, nem pode haver no mundo, perfeita segurança, nem paz completa. Tá vendo? Então, no mundo não tem segurança, nem paz completa, somente em Deus, tá? Tem mais um pedacinho aqui, mas deixa eu ver aqui. Tá falando aqui também, um homem na prosperidade, a quem tudo corre à medida de seus desejos, anda exposto a grandes perigos. Muito é para recear que sua alma adormeça em pesado sono e que, ao acordar, ouça aquela palavra que nunca devera ter esquecido. Lembra-te que recebestes os bens da terra. Enquanto somos viadores, né, vivemos nesse mundo, devemos olhar os trabalhos como uma graça de predileção. Eles nos exercem na virtude, procuram-nos novas ocasiões de merecimento e fazem-nos conformes ao divino modelo, de quem está escrito: convinha que Cristo sofresse e que assim entrasse na sua glória. Tudo com Deus se muda em contentamento que nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas só o amor experimentou. Dai-me, Senhor, a graça de viver do contentamento dos justos no meio de seus trabalhos e tribulações, para depois gozar com eles da glória do paraíso. Lindo, né? Então, nós devemos lembrar, né, que a prosperidade desse mundo, que muitos estão pregando aí hoje, né, ela pode ser perigosa. Lógico que a gente tem que prosperar, né, no nosso trabalho, por exemplo. Eu tenho feito um trabalho que tem me dado muita alegria, que é trabalhar no colégio católico. E isso tem feito com que eu me aproxime mais de Deus, tem me trazido leveza no coração.
Então é tão bom a gente fazer algo que a gente ama e próximo de Deus. Então a gente deve levar Deus para onde formos, no nosso trabalho, as nossas conversas com os nossos amigos, tá? Então vamos lembrar disso. E que quanto mais a gente se aproximar dele, mais virtuosos seremos e mais humildes também seremos, tá bom? Então, fica essa meditação. Tem uma frase aqui também. Eita, nariz. Santa Teresa d'Ávila fala: a humildade é a verdade. Olha só, é profundo, é pequenininho, mas é profundo, né? Quando não ficamos nos justificando, nós aceitamos a verdade, né? Que é Cristo também. Então, em inglês é assim: humility is truth. Humility is truth, tá? O desafio, a palavra de hoje, gente, tá em Tiago, quase que eu tava esquecendo aqui. Posso esquecer não, essa palavra é importante. Peguem sua Bíblia, Tiago 4, a partir do versículo 6. Está escrito assim: Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Tá? Aí tá falando aqui: sede submissos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Aqui depois, se você quiser refletir um restinho, eu te aconselho, tá? Tá falando das más paixões, né, nessa parte, mas é muito bonita essa passagem, tá? E tem a parte aqui, né, no versículo 10, que fala que humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, quanto mais a gente se humilha, mais Deus nos exalta, né? O mundo fala o contrário, né? Quanto mais a gente se mostra, mais a gente se exalta, né? Se exalta, é o mundo do eu, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, para a gente não cair nesse egocentrismo, tá? Nessa vanglória, ok? Falo por mim em primeiro lugar, viu, gente? O primeiro ouvido que tá ouvindo isso é aqui, ó. É o meu. Os meus, né? Nós temos uma boca para falar menos e dois ouvidos para escutar mais. Então é isso, né? Uai, sou. Angelina, minha filha, tá pegando um hábito de falar uai. Nós mineirinhos gostamos de um uai, né? Gostamos de cortar as palavrinhas também, né? No final. Então, vamos lá. Vamos fazer nossa oração? Então, reze comigo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Uma oração simples, né? Mas que a gente possa sempre pedir a graça do Sagrado Coração de Jesus, que foi o mais humilde dos humildes, tá bom? E toda sexta-feira é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente as primeiras sextas-feiras. Não sei se você sabe, se você puder, vá à missa nesse dia, né? Todas as primeiras sextas-feiras. E o desafio de hoje é não se justificar em uma correção. Então, você vai ser provado, né? Não se justifique, aceite. Aceite e peça a Deus para que te dê a graça dessa humildade plena, verdadeira, tá bom? A música que nós vamos ver hoje é uma música de um cantor que chama Matt Maher. Ele é canadense, tá? Você pode pesquisar aí depois para você ouvir ela toda. Nós vamos ouvir só um pedacinho. Chama Lord, I Need You. Quer dizer, Senhor, eu preciso de você, tá? Aí, só um coração que é humilde sabe que precisa de Deus para ser melhor, para ser mais feliz.
Senhor, eu venho, eu confesso. Bowing here, fazendo esse movimento, né? Me ajoelhando, como se diz, bowing é esse movimento, né? Como que eu posso falar? No sentido que eu estou me entregando a Deus, tá? I find my rest, quer dizer, eu encontro o meu descanso, né? Without you, quer dizer, sem você, eu me perco, né? You're the one, você é o único that guides my heart, que guia o meu coração. Ele fala, Lord, I need you. Senhor, eu preciso de você. Ou eu preciso de você. Toda hora. Eu preciso de você. Meu único defensor. Meu mais certo Senhor. Oh, meu Senhor, eu preciso de você. Então, vamos manter o nosso dia com essa oração, tá? Que possamos clamar ao Senhor, que precisamos dele. Sem ele, nada podemos fazer bem, tá? Então, fiquem com Deus. Amanhã, né, eu já vou deixar uma aula já programada, tá? Para amanhã. Que é o dia 4 eu estarei viajando. E, né, na casa das pessoas que é difícil da gente fazer gravações, né? Então, eu já vou deixar essa aula gravada, tá? Essa aula não, né? Esse momento de reflexão e essas gotinhas de inglês aí para vocês treinarem. Lembrando, convide também mais amigos para participarem desse momento de fé com vocês. Fiquem com Deus. God be with you. God bless you. Bye bye. Thank you.